Você ouve agora Oração da Manhã, com Dom Adair José Guimarães. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, nesta quarta-feira, quando nós recordamos São José, iniciemos nossa manhã em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedindo a Deus a graça da paz para todos os doentes, os que passam por graves dificuldades em razão da peste, pedindo ao Senhor a bênção para os médicos, enfermeiros, atendentes, todo o pessoal da saúde que enfrenta com cansaço e às vezes com fadiga este momento que nós estamos vivendo, que esperamos, na graça de Deus, que começa a esvair-se. Parece-nos que esse tempo já começa a ir embora e nós queremos confiar nesta presença de Deus e aprender com tudo isso o que Deus quer de nós, qual o sentido nosso nesse mundo, na família, na sociedade, na igreja, o que nós podemos melhorar depois dessa experiência estranha, cheia de mentiras, cheia de contradição, cheia de desorientação. Assim nós vamos seguindo, porque Deus está conosco, e que a graça dele nos ampare e nos fortaleça. Ele que nos fez caminhar bem até aqui, há de nos ajudar a concluir a nossa estadia nesse mundo. Na esteira das meditações desses dias, hoje quero compartilhar com você o perigo do vício capital da ira. A ira é um estado de descontrole da paixão ou um desejo imoderado de vingança. Nós não podemos conviver com isso no coração. O descontrole da paixão é a raiva, que chega a modificar nosso semblante. A vingança imoderada consiste em vingar-se quando não nos cabe vingar ou vingar-se de alguém que não nos fez nada que merecesse vingança. Aquela coisa meio imoderada que você sente desejo de vingança por causas que talvez nem lhe diz respeito. A ira produz ainda indignação. É nossa irritação contra alguém que achamos injustamente que está irritado conosco. Você cria esta indignação contra aquelas pessoas que às vezes não se sentem bem com a nossa presença. Também os maus pensamentos e juízos temerários. Você começa a trabalhar maquinações internas contra as pessoas, criando cada vez mais uma energia negativa desnecessária dentro do seu psiquismo, pois uma mente irada, uma mente amarga, ela vai produzindo todo um contexto negativo dentro da pessoa. Isso gera uma porção de situações ruins na nossa existência. Gritos e agitação. Eu mesmo me sinto muito constrangido quando vejo as pessoas iradas e descontroladas. É uma sensação muito ruim. Você ver uma pessoa que sai do seu controle, começa a gritar, a xingar, a ter aquela agitação horrível, tira a paz do ambiente. Se você tem esta inclinação à ira, comece a orar em cima disso, a comungar, pedindo a graça do controle. Nós precisamos ser pessoas controladas, porque a ira, na vida de muitas pessoas, torna-se como que um vício, algo natural. A pessoa sempre se irrita, briga, xinga. Também a ira traz as blasfêmias. As coisas não dão certo, você tem um desafio e você começa a blasfemar contra Deus. Começa a xingar Deus. Começa a colocar a culpa de tudo de errado da sua vida em Deus.
Também a ira produz acusações injustas. Você começa a acusar as pessoas de coisas que elas não fizeram. Aí você comete a injustiça. E também a ira, ela nos leva a rixas e brigas. Eu estava ouvindo um noticiário em que um prefeito teria esfaqueado o vizinho por causa de uma coisa de esgoto. Então, você veja que nível pode chegar a ira dentro de nós. Você vai acumulando, não é capaz de perdoar, não é capaz de olhar por um outro caminho e chega aos finalmente de perder o controle. É preciso orar para que isso não aconteça. Se você tem um temperamento facilmente irritável, precisa trabalhar isso. Não porque o temperamento vai mudar, mas você vai aprender a conviver com você mesmo, com seu temperamento, e no Espírito, na força de Deus, você vai controlar os ímpetos. Então, a ira, a gente precisa controlá-la no poder da oração. Lembremos do exemplo de Jesus, manso e humilde de coração, e peçamos a Ele que faça o nosso coração semelhante ao seu. Diz ainda as Sagradas Escrituras: na vossa paciência possuireis as vossas almas. Deus nos possui, nos acolhe através da nossa paciência. Segundo a tradição milenar, bimilenar, um dos 7 demônios do inferno responsável para promover a ira seria o infame Azazel, que tem sua presença na tradição, inclusive de Israel, e que tem esta missão de acusar, de levar as pessoas à ira. Também nós temos na tradição cristã o tigre como um animal que, de certa forma, encarna esse temperamento de ira que assola muitos humanos, porque é um animal bruto, é um animal que parece estar sempre irado, sempre em briga, sempre em confusão. Então esta é a tradição que sempre nós recebemos de que a ira não é de Deus, não é do humano. A ira é um assolar-se contra a própria liberdade da pessoa, da parte da sua própria carnalidade. Sejamos firmes e contundentes na superação desse vício capital que tanto mal faz à vida das pessoas. Com certeza o mal motiva a nossa tendência à ira, a essa prática tão horrorosa. Nós precisamos orar mais, viver mais a graça de Deus e fugir o quanto antes destas tentações. Façamos isso e tenhamos um espírito mais equilibrado. No Evangelho deste dia, Lucas 6, 20 e 26. Logo no primeiro versículo que nós vamos meditar, Jesus, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Aqui nós podemos entender o pobre como aquela pessoa diante de Deus, desapegada, equilibrada. O pobre de Deus, o anauim de Deus, é uma pessoa que procura tirar da sua vida esses vícios, esses pecados. E a pessoa de Deus, ela vai fazer tudo para não praticar aquilo que desagrada a Deus, que atenta contra o projeto de Deus. A ira não faz parte de um coração que é pobre diante de Deus. Nem a ira e nem os demais pecados, porque o pobre de Deus é aquela pessoa que espiritualmente buscou um equilíbrio,
e é capaz de desapegar de si, desapegar das coisas, das pessoas, e ser uma pessoa profundamente livre, num amor muito mais profundo, porque quanto mais desapegado o coração, mais amoroso ele se torna, mais compreensível, mais de escutar, menos de falar. E assim, essa pobreza espiritual que todos nós devemos cultivar com profundidade dentro de nós, nos ajuda enormemente a viver essa graça benfazeja do Espírito em nós. Portanto, sejamos pobres, os pobres de Deus. Pessoas que estão nesse mundo, mas sem agarrar a este mundo, capaz de discernir o que fazer para não entrar nestas furadas, nessas situações de desequilíbrio que nos mancha e que nos fere enormemente. Pai Santo, Deus de amor, Deus de poder, nós te adoramos, Senhor, na luz do teu divino Espírito, nesta manhã bonita de quarta-feira. Dai-nos, Senhor, este equilíbrio interior para lidar com as nossas tendências não condizentes com a tua vontade e com o teu amor. Dai-nos esta graça de sermos anauins, os pobres de Deus, para que despojados de todas as vaidades, de todos os apegos deste mundo, nós possamos te servir melhor, te amar mais e te adorar sempre. Fica conosco, Senhor. Enche-nos com teu divino Espírito Santo. Amém. O bom Deus te abençoe e te guarde, hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu Oração da Manhã com Dom Adair José Guimarães, Bispo da Diocese de Formosa, Goiás.